Olá família, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Gesiel Lira e este é o terceiro vídeo do nosso estudo bíblico do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje é o que dirige a sua vida. Mas antes de começar esse estudo, eu convido você a se inscrever, compartilhar esse vídeo e dar um like lá para dar uma valorizada no canal, ok? Valeu, Deus abençoe. Bom, vamos lá. Eclesiastes 4:4 diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. A palavra dirigir, na maioria dos dicionários, está lá como guiar, controlar, direcionar. O que tem direcionado a sua vida? Às vezes, na correria diária, você nem percebe que as suas motivações são erradas e que você não está vivendo o propósito de Deus na sua vida. O que está te motivando? Nós vamos falar aqui sobre 5 circunstâncias que interferem e que estão dirigindo a vida de muitas pessoas. A primeira, muitos são dirigidos pela culpa. Exatamente. Pessoas que são dirigidas pela culpa, elas ficam remoendo memórias antigas, um trauma, uma traição, e às vezes essa pessoa carrega isso durante toda a vida e não se resolve, não perdoa e não é perdoado. Gênesis 4:12 diz que quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. A vida de Noé, aliás de Caim, descreve a vida de muitas pessoas nos dias de hoje, que andam fugindo pelo mundo, ao invés de resolver o problema. Eu convido a você a viver o seu propósito e a não ser dirigido pela culpa. Você precisa pedir perdão pela culpa que você está carregando, porque algo mal você fez, então você precisa pedir perdão. Veja o que a Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Feliz. Salmos 32:1. O que isso significa? Quando você pede perdão, o perdão tem a ver com você. Talvez a pessoa que você machucou, traiu, está vivendo tranquilamente, você leva aí uma culpa durante toda a sua vida. A partir do momento que você pede perdão, você está tirando um peso da sua vida. Então, se livre da culpa e viva o seu propósito. Segunda circunstância que dirige uma pessoa: muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Deixa eu te dar um conselho. Aquilo que passou, passou. Precisa ser resolvido, sim, mas você não vai conseguir mais voltar atrás. É como o leite, derramou o leite, o que precisa fazer? Precisa limpar. Não adianta, que o tempo ele não pode voltar mais. Passou, já era. Então olha o que a Bíblia diz em Jó capítulo 5, versículo 2. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Ressentimento, raiva, pode virar rancor no seu coração e você fica ressentindo. É como se a palavra ressentir é como se você estivesse sentindo todas as vezes quando você lembra daquela situação. Talvez a pessoa que já te machucou nem liga mais, e você está ofendido, você fica com raiva, remoendo aquela situação durante muito tempo da sua vida. E quando você menos espera, você está trabalhando, está num ambiente legal com a sua família, vem aquele sentimento de raiva novamente. E você fica chateado, discute com a sua família por conta de algo que não foi resolvido lá atrás. Precisa resolver. Se livre da raiva, se livre do ressentimento. Peça perdão. Libere perdão. Mas se livre. Não deixe que a raiva nem o ressentimento venha dirigir, venha controlar a sua vida. Terceira circunstância: muitas pessoas são dirigidas pelo medo. É como uma prisão voluntária.
Quantas vezes você já perdeu oportunidades na vida por causa do medo? O medo paralisa. Escute uma coisa. O medo em si é uma emoção que foi dada por Deus para se proteger no momento de perigo. Mas o medo exagerado, descontrolado, não vem de Deus. É uma doença, é uma fobia, é um medo exagerado. Se livre hoje do medo. Permita que Deus venha dirigir a sua vida, para que você não perca mais oportunidades. Você já está começando a entender o que é viver pelo seu propósito. E você vai ver em algumas oportunidades que o medo te paralisa e não permite você realizar aquilo que Deus quer para você. Mas o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Viva o propósito de Deus na sua vida. Não seja dirigido pelo medo. Quarta circunstância. Muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo. Algumas pessoas acham que o único motivo de viver é obter bens materiais. O seu foco está em sempre gastar, comprar, obter. Ele é movido pela inveja. Então, se o vizinho compra um carro, ele compra um carro melhor. E às vezes há uma falta de controle financeiro. Por conta dessa vontade de cada dia ter mais e nunca está realizado, ele passa o cartão de crédito e ele se afunda em dívidas. E aí gera um grande problema para a vida. Talvez você esteja vivendo um problema enorme na sua vida e uma dos seus problemas é o dinheiro. Por quê? Porque o que tem movido você é o materialismo. Deus nos ensina que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. O valor da nossa vida não é medido pelo material, pelo dinheiro. Tudo isso vai passar. É importante adquirirmos, desde que exerçamos a mordomia em Cristo Jesus. Mas a partir do momento que o dinheiro, o materialismo, dirige a nossa vida, então nós estamos fugindo do propósito de Deus. Vamos para a quinta circunstância. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Escute uma coisa. Todo aquele que normalmente segue a multidão está perdido. Existem pessoas que vivem de aprovação. Há casamentos em que a esposa vive uma vida inteira à base da aprovação do marido. E alguns até se aproveitam desta situação. A Bíblia nos ensina que nós não podemos seguir a dois senhores. Não queira viver agradando a todos. O pastor Rick Warren, ele diz que não sabe qual é o segredo do sucesso, mas ele sabe qual é a razão para o fracasso. É querer agradar a todos. Quem não tem um propósito, um sentido de vida, vai viver uma vida inteira esperando a aprovação dos outros. Não. Deus já te aprovou. Ele te escolheu para um propósito. Viva o seu propósito. O que dirige a sua vida? Muito pior do que a morte é viver uma vida sem propósito. Vamos ver aqui agora as vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Primeiro, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. A melhor coisa é quando você acorda e observe que a sua vida faz sentido. Segundo, conhecer seu propósito simplifica a vida. Olha o que diz em Isaías 26:3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Ter um propósito, as coisas são tão simples. Você resolve os problemas com uma facilidade imensa, porque você não está preocupado com o medo, com a angústia, com a raiva, com o ressentimento. Você está em paz. Então você consegue simplificar as coisas e resolver os seus problemas. Terceiro,
conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. A partir do momento que você vive o seu propósito, você vai estabelecer prioridades. Então você vai excluir aquilo que não vai te ajudar no decorrer da sua vida. E você vai priorizar o que é mais importante. Quarto, conhecer seu propósito traz motivação. Nada é mais estimulante, nada é mais saudável do que você acordar pela manhã motivado. Por quê? Porque você entende o seu propósito. A depressão tem afetado muitas vidas. Por quê? Porque a pessoa não tem um propósito, não tem motivação. E quinto, conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. E aí o pastor Rick Warren diz assim que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, ele fará duas perguntas. A primeira: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre a sua formação teológica ou doutrinária. Ele vai perguntar: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus deu o seu Filho. E o que você tem feito por Cristo Jesus? Segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto se refere aos dons, ao propósito que Ele desenhou para você. Como eu disse, talvez você tenha uma vida abastada, uma vida de sucesso, mas não vive o propósito de Deus. Nós vimos isso lá no segundo vídeo. E para encerrar, pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. E uma pergunta para meditar: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja? Que Deus abençoe você e a sua família.